boa noite a todas e todos. Eu quero falar sobre o nosso tempo presente, a política do tempo presente e o impacto disto para o jiu-jitsu, para as artes marciais, para as dimensões que envolvem o corpo, para as dimensões que envolvem, inclusive, a marcialidade aqui no plano das lutas, destas lutas corporais. A primeira dimensão que eu quero aqui desenvolver é a respeito da caracterização do nosso tempo. A classificação de fascismo para um tempo histórico é de tal modo impactante, ela tem tanta repercussão, se nós constatarmos que vivemos um tempo fascista, que nós, por causa disso, começamos a nos abeirar de uma situação extrema dentro da sociedade capitalista. Quando se disse que a Itália organizou de modo pleno o fascismo, e depois a Alemanha, com o nazismo, deu, inclusive, uma outra característica, eventualmente ainda pior, para esta vivência fascista, nós temos uma memória de um movimento centenário. O próprio fascismo começou na Itália em 1922, nós já estamos em 2024, temos aqui um movimento de mais de 100 anos, vitorioso. A sua vitória se deu há mais de 100 anos. Pois bem, o que estou dizendo é que este movimento conheceu tamanha tragédia, conheceu tamanho retrocesso, esgarçou de tal modo o quadro das sociedades do mundo onde se implantou, que até hoje nós temos uma certa resistência em dizer: os Estados Unidos são fascistas, o Brasil é fascista, nós estamos vivendo em épocas fascistas. Por muito tempo se rejeitou chegar a essa constatação de que nós vivêssemos no fascismo, porque se nós usarmos o fascismo para qualquer coisa, na hora em que ele chega mesmo, nós comparamos alguma coisa parecida com o fascismo, mas nós já perdemos a voz para alertar do extremo. Então, se qualquer coisa é o perigo total, na hora do perigo total mesmo, nós já não temos palavra para dizer a respeito disso, que é incontornável na sua periculosidade. Pois bem, até pouco tempo atrás, a reflexão política, crítica, no mundo inteiro, tentava não comparar fenômenos políticos havidos por todo esse tempo com o fascismo. Inclusive, nós tivemos um importante teórico do campo do marxismo, que foi um grego exilado no tempo da década de 1960 e 70, na França, por nome Nikos Poulantzas. Os franceses falam Poulantzas, mas costumamos falar Nikos Poulantzas. Este teórico marxista, muito importante nos anos 1960 e 1970, ele próprio é autor de um texto referencial sobre o fascismo e as ditaduras. Porque naquele tempo, da década de 1960, o Brasil teve uma experiência horrível, que foi o golpe militar, em 1964. E o Brasil engatilhou um retrocesso político, econômico, social, cultural, inenarrável. Então, muita gente dizia: o Brasil está em passos muito avançados de direita, de extrema-direita, muitas vezes, e nós podemos chamar a isso de fascismo. Logo em seguida, vem outras ditaduras pelo mundo. A Grécia, do próprio Poulantzas, sofreu um golpe militar. Também o Chile, de Pinochet, conheceu uma experiência de extrema-direita horrível. A Argentina, com a sua última das ditaduras militares, também viveu estas circunstâncias. Poulantzas tentava dizer que estes eram regimes ditatoriais de direita, pendendo para a extrema-direita, vários deles de extrema-direita, como o de Pinochet no Chile, mas não eram tecnicamente fascismo, não eram nazismo. Esse modo de refletir sobre a nossa situação política ficou deste jeito, desde aquela época até hoje. Nós temos um certo receio em dizer que um momento histórico está se aproximando do fascismo, porque o fascismo histórico foi muito extremado. No entanto, já há alguns anos, nós começamos a perceber que muitas das barreiras, eu diria, discursivas, ideológicas,
que faziam com que governos de direita e de extrema-direita tentassem maquiar a sua posição política, essas barreiras foram se perdendo. De tal sorte que hoje, no mundo, a direita fala o seu nome, a direita fala dos seus propósitos, ela eventualmente flerta com simbologias nazistas, fascistas, neofascistas, neonazistas, e isto já não é mais um objeto de perda de votos. As pessoas já não se incomodam mais totalmente com essa dimensão. Existe um público já bastante fidelizado para gostar destas posições de extrema-direita, posições de ódio, posições de opressão, posições de perseguição política e social, e posições que buscam organizar uma certa ordem da tradição, o que quer que se chame por tradição, mas esta é a ideia de dizer que existe uma certa tradição que se deve manter, e essa tradição é machista, fundamentalmente, então é a leitura da direita e da extrema-direita de que existe uma hierarquia entre homem e mulher, é uma leitura racista, que presume que haja uma civilização ocidental, europeia, a ser garantida, a ser salva, com uma série de outras dimensões, como xenofobia, tem tantas outras posições que aqui se aglutinam, e cada país faz o seu mix, faz o seu compósito próprio destas organizações. Pois bem, nós vivemos um tempo no qual já não é, entendam bem o que eu vou dizer, já não é despropositado começarmos a pensar se as nossas experiências presentes têm traços firmes fascistas. Certamente nós não vivemos no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, com Milei, circunstâncias que se possam dizer que sejam no todo fascistas, porque isso envolve, inclusive, uma capilaridade profunda das massas com o domínio fascista, com estas organizações de liderança fascista. Nós não estamos ainda neste nível, mas nós já apontamos para um futuro no qual este horizonte se apresente. Então, eu diria que nós podemos afirmar com certeza que o nosso tempo é um tempo tendente à extrema-direita. Isto é muito cristalino, isto é muito nítido para todas e todos nós. As políticas do mundo inteiro tendem à extrema-direita. E muito dificilmente políticas progressistas conseguem perseverar. Isto, inclusive, já decantou um momento atual da política no mundo, que é um momento que está numa segunda fase daquilo que eu chamo nos meus livros de pós-fordismo, de momento neoliberal, que começou na década de 1970, na Inglaterra com Margaret Thatcher, nos Estados Unidos com Ronald Reagan, e que até hoje é a tônica de domínio capitalista. E o neoliberalismo, ele tem por característica, o pós-fordismo, dizendo de modo melhor, tem por característica uma espécie de retirada dos tecidos de proteção social em qualquer sociedade capitalista. Então, diminuição de direitos sociais, diminuição das condições da classe trabalhadora, fim do salário mínimo, ou então diminuição do salário mínimo, fim de proteções como as da CLT. Portanto, uma série de dimensões aqui que vão perdendo aquela que é a organização, eu diria, tradicional dos meados do século XX, do Fordismo, dos estados de bem-estar social. Pois bem, numa primeira fase disso, nós vimos um avanço muito grande e uma espécie de entusiasmo das massas, da classe trabalhadora, por comprar o pacote da ideologia neoliberal, dizendo: agora eu serei um empresário de mim mesmo, agora eu serei uma pessoa que não precisará do Estado. Então, já faz 40 anos que nós temos uma ideologia contra o Estado, contra qualquer dimensão de bem-estar social, contra os direitos sociais e, eventualmente, contra alguns direitos individuais que pudessem tangenciar esta dimensão de proteção social. Isso já faz muito tempo. Só que agora nós estamos num segundo movimento dentro do pós-fordismo, dentro do neoliberalismo. O capitalismo cada vez mais avança na sua crise, cada vez mais este 0,1% do mundo domina muito da economia mundial, eventualmente 0,1% da humanidade detém mais de 50% da riqueza do mundo,
Então, o resto, esses outros 50%, ficam para 99,9% da população, e não é que ficam distribuídos também igualmente nesses 99,9%. Ficam desigualmente, ainda uma grande parcela desse dinheiro fica na mão de 1%, 2% ou 3%, e o resto não tem nada. Pois bem, essa dimensão pela qual o mundo só sofre para que os barões e os magnatas, os tubarões do capitalismo vivam sangrando a humanidade inteira. Este movimento do mundo, obviamente, não pode ter estabilidade, nem pode ser um movimento que eu pudesse chamar de tranquilo na sua própria reprodução. As pessoas estão vivendo uma vida indigna, desumana, estão trabalhando dia e noite, madrugada, percebem que a vida não faz sentido, percebem que a vida não abre horizontes para os quais um dia essas pessoas poderão descansar melhor, poderão cuidar melhor dos seus filhos, poderão ter projetos de mundo. É muito perceptível que o capitalismo não permitirá tudo isso. Pois bem, o capitalismo, então, ele já se inclina para a extrema-direita, porque este povo que está sofrendo e que tendencialmente teria tudo para ser um povo de luta, de transformação social, de revolução, esse povo, no entanto, não pensa, não é interpelado a partir do seu próprio horizonte de interesse, que nós olharíamos dizendo o interesse efetivo de se libertar desta máquina de exploração. Toda a estrutura da sociedade é dominada pela ideologia. Então, as pessoas sofrem, e elas não apenas sofrem, elas sofrem e já há a explicação que se dá para as próprias pessoas do porquê elas sofrem. Então, as pessoas sofrem e já há uma resposta imediata, dizendo: você sofre porque a culpa é do estrangeiro. Você sofre porque eles vêm para o nosso país e tiram o nosso emprego. Você sofre porque falta religião. Você sofre porque falta Jesus. Você sofre porque falta crença em Deus. Você sofre porque as religiões de matriz africana falam tal ou qual coisa. E daí vem um rosário de despautérios, não importa quais sejam, enfim, todos eles que estão por aí. Você sofre porque a culpa é do feminismo. Muita gente fala absurdos como estes. Você sofre porque você não está sendo profundamente guerreiro no seu dia a dia. Você está desperdiçando seu tempo, você não está tendo foco, você está desconcentrado, você está desconcentrada, qualquer coisa nesse sentido. Ou seja, o capitalismo tem uma máquina para fazer com que as pessoas sofram, sejam exploradas e não consigam entender por que são exploradas. Já vem uma resposta prévia. Você é explorado, você é explorada, porque você não está trabalhando direito, porque você não está se esforçando, porque você não é um guerreiro, porque você não está tendo mérito para ganhar dinheiro, ou porque falta fé em Deus. Não importa qual resposta, ou quais conjuntos de respostas aqui possam se dar. Todas elas são respostas erradas. No entanto, olhem aqui a dimensão impressionante. E todas elas tocam algum afeto básico, certo, concreto das pessoas que sofrem. Então, quando alguém diz assim, está faltando força para você, isso é uma verdade. Numa sociedade capitalista na qual todas as pessoas são exploradas, falta força para as pessoas. Elas têm que acordar de madrugada, trabalhar até de noite. É óbvio que falta força para essas pessoas. É óbvio que falta aqui um entusiasmo para essas pessoas. E é óbvio que ao dizer para uma pessoa que lhe falta entusiasmo, essa pessoa perceberá que ela deveria ter esse entusiasmo que os outros não têm. E é óbvio que ao ter uma máquina de algoritmo nas redes sociais, e as redes sociais são uma criação do capital, ao ter a rede social, uma máquina de algoritmo que prestigia pessoas de sucesso, que prestigia pessoas que neste momento, enquanto eu falo aqui para vocês, nesta ocasião, estas pessoas, elas estão tirando fotos e postando nas redes sociais. As fotos são bonitas, as fotos são sorridentes, e então as demais vêm e dizem assim: nossa, nessa hora eu estou em casa, minha vida é uma desgraça, e essa pessoa está curtindo a vida. Então ela só olha exemplos positivos, e a vida dela é uma negatividade profunda. Está faltando felicidade para isso, está faltando encantamento. Então as pessoas se castigam. E exatamente por causa disso, estas posições levam as pessoas na sociedade capitalista a um horizonte de direita, de extrema direita, de reacionarismo.
Porque se não há felicidade possível e os outros têm felicidade, a única opção possível, então, para alguém é, dado que não será feliz, fazer também com que os outros não possam ser felizes. Este é um horizonte imediato de dispositivo psicanalítico que organiza o nosso tempo. Levar uma sociedade à exploração capitalista extrema, por colocar uma sociedade em crise e fazer com que a classe burguesa explore cada vez mais, leva o povo cada vez mais a uma situação de desinteligência sobre as causas estruturais do seu sofrimento e, portanto, leva a uma dor social sem fim. E esta dor é objeto de lucro pelo próprio capitalismo, porque ele controla a mente das pessoas, controla os afetos da pessoa. Então a pessoa diz por lá, estou depressiva. Alguém vai dizer, está depressiva, vá para o tratamento tal, compre tal remédio. Então é uma sociedade tendencialmente cada vez mais medicalizada, cada vez mais da tarja preta, cada vez mais clinicada, e não no sentido bonito da palavra, cada vez mais tornada doente no sentido de dependência das clínicas, dos fármacos, dos remédios, dos venenos e disso. Uma série de dispositivos para a manutenção deste quadro de arrastar a doença sem encontrar a cura e a saúde. Pois bem, tudo isso é uma máquina do capitalismo. E mais, é uma máquina, inclusive, que chega a níveis, eu diria, esdrúxulos e absurdos, como esta, não só do médico para tratar o doente, mas esta indústria, que é uma febre, eu diria, de baixo nível, mas até o baixo nível dá lucro no capitalismo, de baixo nível de extração econômica, mas esta febre dos coaches. Todo mundo tem que ensinar alguém a fazer alguma coisa, porque todo mundo não tem sentido na vida. Então, todo mundo precisa de um mentor, todo mundo precisa de alguém que o leve para um caminho. E o mentor de alguém que não tem sentido é uma pessoa sem qualquer sentido também de vida, a não ser que descobriu um sentido. Qual é? Que há alguém que pagaria para que ele dê um sentido para ela. Só isso. Então, essa pessoa tem um sentido. Ela descobriu, o coach, que há pessoas talvez mais fragilizadas do que ela, que pagariam para ela, desde que ela fale alguma coisa tal ou qual, e isto já é aqui suficiente. Então, eu diria que neste quadro nós sofremos amargamente e esta sociedade, ao invés de buscar a ruptura, ela tem a passos largos, ela está a passos largos se encaminhando para um quadro de pleno reacionarismo. Então prestem bem atenção aqui todas e todos. Eu, ainda até agora, lhes digo que é preciso tomar cuidado para não chamar de fascista qualquer um ou qualquer momento do nosso tempo, porque nós ainda não vivemos o extremo da extrema-direita no caso do Brasil. Como Trump é horrível e ainda pode não ser o pior que os Estados Unidos venham a produzir. Os Estados Unidos tiveram escravidão e Ku Klux Klan até outro dia, em termos históricos. Até 50, 60 anos atrás. Tiveram uma guerra de secessão para defender a possibilidade de brancos escravizarem negros. Isso foi um dado dos Estados Unidos. O Brasil foi o último país do mundo a acabar com a escravidão. E tem uma história horrível também. Então, eu quero dizer que Trump, este que governou o Brasil até pouco tempo atrás, eles já são um índice de horror. Mas, eventualmente, pode, a partir deles, surgir um índice ainda pior. Porque o buraco do fascismo não acaba. E Mussolini e Hitler também foram experiências horríveis, eu diria, o fundo do poço do século XX, mas não necessariamente esse poço acaba aí. Pode haver Hitlers piorados na história do capitalismo. O capitalismo matará o que for necessário para manter a exploração. Então, eu estou dizendo que nós já observamos uma caminhada para a direita, para a extrema-direita, nós observamos uma espécie de falência substancial das esquerdas, e esta falência não quer dizer que não haja luta, nem que não haja tentativa. Eu estou aqui falando, e só falo aqui, só aceitei esse convite para falar 8h30 da noite de um sábado, devido ao meu querido amigo Leon Denis, porque eu tenho um entusiasmo enorme em poder formar vocês, em poder contribuir com a reflexão de vocês, mas eu sei que somos aqui algumas e alguns da resistência, e não desconheço isso, mas somos poucos. A nossa repercussão da luta
não é como esta que tem a extrema-direita, que tem milhões de pessoas numa live. Nós temos um número reduzido de gente que nos acompanha. Pois bem, mesmo assim, eu quero dizer algo decisivo. Por que temos uma dificuldade das esquerdas em poder alcançar estas massas que só sofrem cada vez mais, são impelidas para sofrer mais? Porque um pobre sem dinheiro, pagando um coach, é um pobre que continua sem dinheiro e sem agora um dinheiro a mais, que é o dinheiro que ele pagou para o coach. Então, ele é mais pobre ainda. E, eventualmente, com menos luzes ainda, porque o coach vai lhe dizer que se ele tiver pensamento positivo, ele vai resolver tudo. Ou seja, efetivamente, lhe faltaram circunstâncias científicas para poder entender o que é o mundo. E por que isso se dá? Porque as esquerdas, há 50 anos no mundo, não são esquerdas de transformação social. São esquerdas dentro do capitalismo. Então, é o que eu chamo de esquerda liberal. Estas esquerdas liberais não conseguem falar para as nossas massas nada que lhes dê um sentido, um horizonte de luta, de transformação social. As massas só sofrem, a sociedade é muito organizada para a exploração e a dominação, e a esquerda diz assim: precisamos manter esta ordem e melhorá-la. E a direita flerta de modo quase fascista com a dimensão de que ela vai quebrar tudo e vai fazer outra sociedade. E, obviamente, ela é quem está mantendo esta sociedade como está. Ela mantém o capital, ela mantém a privatização, ela aumenta a privatização, ela mantém o latifúndio, ela mantém as condições de fim das possibilidades de proteção do meio ambiente. Tudo isso faz a extrema-direita, mas ela tem um discurso de que ela vai mudar tudo. E o povo só sofre. Quem falar para o povo que vai mudar tudo, essa pessoa é antissistema, é contra o sistema. E as esquerdas são as defensoras do sistema. Existe algo errado aqui, existe um dado muito errado aqui, que é a dimensão de que as esquerdas não falam em transformação social. Então, para as esquerdas tem faltado este horizonte da postulação de que o mundo será outro. Então, falta o entusiasmo, falta a energia, falta o encanto de querer mudar o mundo. Pois bem, então eu estou dizendo isso porque é óbvio que vivemos tempos de extrema-direita, é óbvio que essas extremas-direitas já flertam com discursos fascistas, com discursos nazistas, com bandeiras desse perfil, mas nós ainda temos aqui uma circunstância de um capitalismo que tem um pé fora desta circunstância fascista e um pé dentro. Então, alguns países, inclusive, são pêndulos. Brasil e Estados Unidos, ora vêm muito mais para o fascismo, ora saem um pouquinho do fascismo, mas quando saem do fascismo, com Biden, com Lula, não saem totalmente, porque não combatem a causa do fascismo. Colocam ali um certo remendo provisório que dura alguns anos e logo em seguida, de novo, se esgarça todo este quadro que aqui se apresenta. Pois bem, então, estou dizendo aqui que temos efetivamente um tempo no qual nós estamos nos abeirando da extrema-direita. Isto já é muito patente. Agora, a outra questão que quero aqui tratar com todas e todos diz respeito ao direto ofício e ao direto a fazer de todas e todos vocês do jiu-jitsu antifascista, de todas e todos nós que temos uma preocupação e mesmo uma ocupação com as dimensões que envolvem as artes marciais, que envolvem a luta, que envolvem a corporalidade, que envolvem a disposição, em alguns casos esportiva, atlética, em outros casos aqui, diretamente tratando dos termos da luta. Por que para nós essa é uma dimensão decisiva? Porque, tragicamente, existem alguns setores sociais que são, eu diria, interpelados muito fundamentalmente pelos discursos de extrema-direita. Isto não é uma circunstância apenas do Brasil. Em qualquer sociedade capitalista, existem setores que tradicionalmente pendem para a extrema-direita toda vez que a contradição social aflora num nível maior. Os fascistas fizeram uma espécie de volteio em torno dos militares italianos. Os fascistas eram grupamentos de fácios, de grupos milicianos,
contra o exército italiano, contra a polícia italiana, e mesmo assim, estes feixes, estes fasci italianos, eles, daí a origem da palavra fascismo, estes grupamentos milicianos, passando ao largo do Estado e ao largo dos militares, mesmo assim os militares eram favoráveis a essa gente que tirava o poder do monopólio da força física desses próprios militares. E por que milagre isso acontece? Porque efetivamente existe uma ordem de inscrição, eu diria, ideológica, em grupos sociais que preferem a manutenção da ordem e da repressão e, portanto, evitam de todo modo qualquer laivo de transformação social. O que estou aqui dizendo é que, efetivamente, esta dimensão se apresenta como uma dimensão tradicional pela qual grupos militares têm uma constituição ideológica padronizada no mundo inteiro, já há muitas décadas e mesmo séculos, como sendo uma feição ideológica de direita. Isto é uma tradição que organiza uma certa forma de sociabilidade. E por que isso se dá? Porque também estes grupamentos profissionais, como o caso aqui dos militares, são grupamentos que se põem na organização da defesa de uma ordem. E, via de regra, pessoas que buscam defender uma ordem são pessoas que precisam de um ato resolutório para suas próprias dúvidas ou fraquezas ou mesmo incompreensões. Se eu não entendo como funciona o mundo, se eu não entendo como funciona a sociedade, alguém decide por mim. Ele é a autoridade. Então, a busca da autoridade, a busca da hierarquia, é efetivamente uma busca por fazer fechar aquilo que está em aberto e que não fecha simplesmente pela inteligência, não fecha por tentar compreender qual é a causa do mundo. Então, efetivamente, muitos setores sociais chamam para si pessoas que querem uma ordem que não mude aquela que foi a realidade com a qual elas cresceram, aquela que foi a realidade que as formou. E eu diria que o mundo militar é um desses mundos muito típicos. O outro mundo é o mundo jurídico. Então, eu que venho do mundo do direito, o querido doutor Luiz Carlos Valois, que é um raríssimo exemplar maravilhoso e progressista no campo da magistratura, o campo do direito não é um campo afetado mais diretamente para pessoas de posição progressista, porque, tirando poucas aqui exceções, como eu disse aqui do doutor Valois, nós temos, via de regra, alguém que pensa assim: eu sou autoridade, eu manterei o mundo como está, eu estou por cima, os demais estão por baixo. Então, esta afecção, este afeto, este impulso por manter o mundo como está, é muito típico tanto de estamentos militares como de estamentos jurídicos. Eu sei que alguém levantará a mão e dirá: eu conheço um militar que é progressista, eu também conheço. Eu conheço um jurista que é progressista, acho que sou um, o doutor Valois é outro. Eu sei que existem pessoas assim, mas é preciso reconhecer que são exceções. A regra não é isso. A regra é a organização a partir da qual nós temos um domínio de uma certa postulação de defesa da ordem que mantém, se a sociedade é escravista, mantém o escravismo. Se é capitalista, mantém o capital. Se é racista, mantém o mundo racializado. Se é machista, mantém o patriarcado. Se é homofóbica, mantém o mundo organizado pela homofobia. Se é xenofóbico, mantém o estrangeiro dominado pelo nacional. Uma série de dimensões dessas divisões que se põem na sociedade. Então, estou dizendo que este afeto é um afeto decisivo, que traz muita gente para esses campos. Tanto assim que quem tem mais dúvida e está aberto a refletir sobre a dúvida, vai mais para áreas, se a vida lhes dá essa chance, se as profissões permitem, vai mais para áreas como as áreas da docência, professoras e professores, que vão perguntar por que o mundo é esse, por que a ordem é esta, vão indagar a respeito disso. Tem um potencial de crítica maior. Agora, quem tem que seguir a ordem unida já se regozija de não ter que fazer pensamento crítico, porque ele tem que cumprir ordens. E, inclusive, sonha que um dia ele dará ordens. Então, ele nem quebra a hierarquia quando está por baixo, porque ele tem uma fantasia psicanalítica de que um dia ele possa estar por cima. Então, ele vai se submeter ao mando de alguém, porque um dia, quem sabe, ele pode submeter os outros a si.
Então, observemos nós como esta cadeia de submissões, esta cadeia de dominações, organiza profundamente personalidades que vivem de um modo, eu diria, muito doloroso esta sociedade que vivemos, mas que não querem romper com esta sociedade, querem manter a exploração, a dominação e a opressão, apenas querem organizar para que estejam por cima desse quadro e não por baixo. Então, é uma tragédia muito grande esta pela qual muita gente se põe neste campo para manter a ordem. E agora eu quero chegar à questão específica. O mundo das artes marciais, o mundo dos esportes, o mundo da luta, e dentro desse mundo, o universo do jiu-jitsu, todo este contexto também é um contexto exemplar, pasmem, não de atividade para a transformação individual e social, mas é também um dos movimentos muito tradicionais da manutenção da dominação. E agora eu quero chegar à questão decisiva, que é objeto de muitas das minhas reflexões. Sei que muitas aqui, muitos também acompanham minhas reflexões sobre filosofia da saúde, meus textos e dimensões que envolvem corporalidade, filosofia do corpo e também psicanálise. E agora vem uma questão decisiva. Cuidar do corpo, usar o corpo, dispor do corpo sob forma marcial, dispor do corpo na forma de luta e interação, de combate, inclusive corporal, essas dimensões poderiam ser extraordinariamente revolucionárias. Porque quando nós pensamos em revolução, em transformação social, nós usamos, inclusive, palavreados que são sinônimos destes das artes marciais. Lutar. Vou lutar. Pode ser tanto vou ao tatame, como pode ser vou fazer uma revolução. Vou fazer greve. Para tudo isso usamos vou lutar. O que eu estou dizendo é que haveria um potencial extraordinário disso. E, no entanto, nós sabemos que em todo mundo passa-se quase sempre, tirando as exceções, eu estou aqui falando para um grupo de queridas e queridos companheiros e companheiras da exceção, via de regra, no entanto, o discurso ele é acoplado para a manutenção da ordem. E aqui vai talvez uma dimensão que eu quero expor no nível da minha reflexão filosófica, é porque o dispositivo do corpo na arte marcial, na luta, tem um dado, tem um substrato inconsciente na pessoa de que esta pessoa é capaz de ganhar. Não quer dizer que ganhará sempre, mas ela tem potencial de ganhar do outro, ganhar corporalmente. E num mundo no qual o corpo não serve para quase nada, no mundo no qual alguém nasceu de família rica, herda milhões, bilhões, e, portanto, explora todos os demais, neste mundo no qual não há justiça de meritocracia, no qual se a pessoa trabalhar e trabalhar e trabalhar 18 horas por dia, no Rappi, no Uber, no iFood, mesmo assim ela continua pobre, o corpo não rende para valorizar financeiramente. Então existe talvez uma expectativa, uma espécie de resto inconsciente, de que a única hora em que o corpo possa valer é na hora de bater em alguém, quando a pessoa sente que nesta dimensão da arte marcial ela tem alguma capacidade de poder ser vitoriosa. Se assim não é, no mundo no qual tudo é uma desgraça e a pessoa vislumbra que o seu corpo não seja totalmente desgraçado, esta pessoa então se organiza pela manutenção da ordem. Porque nesta ordem, ao menos ela tem uma coisa que os demais não têm. O corpo dela é um corpo de domínio dos outros. Ela poderá vencer corporalmente. Então, esta pessoa se organiza para as artes marciais, tendendo a manter a ordem, ou seja, as artes marciais, tal qual o mundo militar, tal qual o mundo jurídico, também é um mundo tendente a aproximar pessoas de ideologia defensora da ordem. Porque um tem, o militar, a arma. Então, ele tem o que os outros não têm, os outros obedecerão. O outro tem o que os demais não têm, não é uma arma, é a caneta. Então, ele pode mandar prender. E o terceiro não tem, às vezes, nem arma, nem caneta. Ele só tem um corpo. Mas este corpo pode ser, para a dimensão, entenda bem o que eu vou dizer, do seu regozijo apenas imediato. Pode ser a saída do tatame com a medalha no peito. E, num quadro no qual faltem outras ilusões e faltem outras alegrias para alguém, esta é uma alegria imensa. É, eventualmente, a única alegria que a pessoa tem na vida. E não só na luta, mas também nos esportes de modo geral.
é o menino que vai ao futebol, é a menina que é encaminhada a um esporte tal e qual, é a pessoa que vai à dança, que vai à ginástica, e tantas outras dimensões que são as felicidades possíveis numa vida muito sofrida e muito desgraçada, mas que podem vir, estas felicidades, apenas da disposição do corpo. Só que vislumbrar que o corpo é superior aos outros corpos é manter a ordem. Então, é o pensamento de quem crê que tem um corpo disponível com uma técnica e uma perícia para a luta, para a arte marcial, superior às demais. Então, ela quer manter a ordem. Por isso, o discurso do esporte, via de regra, é o mesmo discurso dos militares, é o mesmo discurso dos juristas. Qual é? Que haja um jogo limpo, um fair play, que não haja um árbitro das lutas ou de qualquer esporte que seja ladrão. Então, que o árbitro seja imparcial. Vejamos nós que essa é a mesma dimensão que se dá para o mundo jurídico. Então, quando se diz a Operação Lava Jato não foi, de qualquer modo, imparcial, isto seria um choque aqui, tanto quanto um árbitro de partida esportiva que não foi imparcial também. Isso, para nós, é uma certa presunção, um certo desejo de que tem que haver uma ordem e de que a guerra é justa. Então, antes de fazer qualquer escaramuça de guerra contra um vizinho, primeiro deixa o vizinho vir a nós, que é o caso aí dos Estados Unidos, inclusive da OTAN, fazendo com que a Ucrânia fosse bem para a extrema-direita, chegasse na porta da Rússia e cuspisse na Rússia, e depois a Rússia invade, dizendo, mas quem invadiu primeiro foi a Rússia. Então tem também uma certa ideia de que a guerra tem uma certa ética, de que a luta tem uma ética, de que o judiciário tem uma ética. Tudo isso é postulado por quem é organizado para o domínio, para posições de direita. Então, eu diria que o mundo do esporte também, tendencialmente, no mundo inteiro, é levado à direita. E isso, inclusive, foi historicamente fomentado pela Inglaterra, que no auge do capitalismo, maior império de domínio do mundo, percebeu que não era possível manter a exploração social como uma ideologia, conforme aquela dos franceses, dos alemães ou dos italianos, que era uma ideologia das belas artes, da apreciação da cultura, dos livros. Era preciso formar jovens para o culto ao corpo, mas não para o erotismo do corpo, nem para a beleza do corpo, para a funcionalidade, eu diria, de disputa concorrencial entre os corpos, o que é a causa do esporte contemporâneo. O esporte, como nós conhecemos no capitalismo, ele não é uma máquina para um corpo na sua plenitude erótica. Isso é residual. O esporte no capitalismo é uma máquina de fazer pessoas concorrerem umas com as outras. Então, quem ganha a medalha de ouro pode zoar de quem ganhou a medalha de prata. E ambos zoam de quem ganhou a medalha de bronze, e os três zoam do resto que nem medalha ganhou. Então, o que estou dizendo é que isto prepara o espírito capitalista, isto prepara uma ideologia do capital. E, portanto, a Inglaterra e os Estados Unidos, berços principais do capitalismo, são também berços principais dos esportes. Inventam a maior parte dos esportes como conhecemos, e se não são inventores dos esportes como conhecemos, compram a lógica empresarial desses esportes. Então, obviamente, as artes marciais, muitas delas têm esta espécie de narrativa mítica de origem oriental, que é verdade para alguns casos, mas também é uma verdade dourada, muitas vezes, porque é alguém que conta que conheceu alguém no Japão, na China, de tal momento, etc. e tal, que é verdade, tudo isso se deu, mas conta uma história muito plausível para caber na ideologia do Ocidente. Porque, no final das contas, esta história que se conta tal qual, houve um senhor Miyagi para um Daniel San, essa história cai muito bem, não para o Oriente, mas cai muito bem para a lógica de Hollywood, que precisa fantasiar um Oriente que não existe na prática, para um certo modelo, eu diria, de autoajuda, um certo modelo individualista de superação muito típico do capitalismo. Pois bem, esse mundo esportivo é tanto quanto o mundo do militar e tanto quanto o mundo do direito, o mundo da ordem. E por causa disso, em momentos nos quais o capitalismo chega ao seu flagelo profundo de crise, as pessoas são tendencialmente levadas ao militarismo, ao judicialismo e às artes marciais. É o mesmo movimento que leva a Sérgio Moro e Dallagnol, leva a uma multidão ser militarista e leva a outra multidão ser das artes marciais. Por isso a extrema-direita, via de regra, anda muito bem nesses três campos. Quando se acresce a isso, que não precisava ser acrescido,
mas via de regra também se acresce que é o mundo religioso, aí completa o quadro da ordem que não tem fim, do domínio que não quer ter nenhuma transformação social, porque além de tudo essa pessoa é um lutador de arte marcial, defende a ordem do capital, a ordem jurídica e política do capital, via de regra porta a arma, porque também muitos deles são militares, muitas delas são militares, e além de tudo elas são pessoas organizadas ideologicamente por matrizes religiosas, de perfil reacionário. Então também se acham pessoas de Deus. Elas são as mais fortes, elas são as defensoras da ordem, elas têm uma arma e é porque Deus quis. E os demais são alvo e não sujeito atirador, portanto são sujeito atirável e não o sujeito atirador, porque Deus quis que a arma ficasse com aqueles ou com aquelas que portam esta arma. Então observem que a bomba ideológica é profunda. Numa sociedade na qual a miséria, a exploração e a dominação são extremos, extremas, que importa esta organização do poder ideológico, essa pessoa passa a ser superior às demais. E por causa disso, eu quero chegar aqui à última questão da minha fala. O que representa, então, a possibilidade de uma contraposição no campo das artes marciais e do jiu-jitsu crítico? Eu quero aqui, meu querido Leon Denis, eu quero meu querido Luiz Carlos Valois, minha querida Karina Grace, todas e todos que estão aqui me acompanhando, eu quero poder falar para vocês também desta reflexão minha de muitos anos no campo filosófico, mas também da minha experiência pessoal, eu que sou ligado às artes marciais desde os meus 7 anos de idade, quando eu próprio fui ao judô e comecei a minha trajetória no campo das artes marciais. Pensar as artes marciais, para mim, é uma ocupação filosófica decisiva, mas também uma forma de refletir sobre um índice, um traço da reprodução social do nosso tempo e da ideologia do nosso tempo. Então, eu quero vos dizer que, efetivamente, existe aqui um potencial crítico a ser trabalhado. É por isso que, toda vez que sou chamado para as minhas companheiras, pelas minhas companheiras e pelos meus companheiros das artes marciais, para fazer reflexões filosóficas, dar-lhes aulas, conferências, eu vou para essas dimensões. O próprio Leon Denis teve ocasião de outro dia tirar uma foto comigo no tatame, lá do nosso grupo de luta aqui da Bela Vista, de São Paulo. Então, é com muita alegria que sempre falo a todas e todos vocês. Porque agora vem uma dimensão impressionante. A mesma percepção que leva alguém a imaginar que tem um corpo disponível para manter a ordem do mundo, dado que o corpo dele é superior, é a mesma dimensão também que faz muita gente sentindo este corpo não como superior, num nível, eu diria aqui, de hierarquia, mas sentindo que há uma certa potência corporal, uma certa disposição do corpo para alguma coisa, portanto, que perceba aqui um traço de impulso para uma certa vitalidade. Há muitas pessoas que dizem, eu sou capaz de dispor de mim, aqui eu estou falando especificamente no campo das artes marciais, eu tenho uma capacidade de dispor de mim para enfrentar o mundo. É óbvio que esse enfrentamento se dá aqui num nível simbólico imaginário, porque depois que inventaram o revólver, depois que inventaram a pólvora e a bomba atômica, as senhoras e senhores têm certeza que eu com o judô, as senhoras e senhores com o jiu-jitsu, mais 10 com outras formas de luta, nós não ganhamos de qualquer exército do mundo só assim. Mas a nossa luta não é esta, não é esta de dizer, eu com a minha arma do corpo, eu ganharei de um exército organizado e ordenado. É porque é muito mais do que isso. E é por isso que eu quero aqui, nesta noite, lhes dar uma palavra de esperança, lhes falar um horizonte crítico, potencial. Não é que o nosso corpo sozinho seja capaz de enfrentar um exército inteiro. Não é. Já há muitos séculos, isto não é mais assim. No entanto, esta disposição, eu diria, material do corpo, nas formas pelas quais este corpo se apresenta, porque um dado necessário em toda a minha reflexão é exatamente superarmos uma dimensão, eu diria, capacitista, que muitas vezes existe na sociedade, de dizer, eu tenho um corpo mais forte, eu tenho um corpo mais
disponível a uma dinâmica de enfrentar os outros, etc. e tal. Muitas vezes isso é um capacitismo, apenas. Qualquer corpo pode ser forte, porque, no final das contas, até esses corpos que as pessoas diriam que são menos capazes para as artes marciais, mas nós já sabemos que isso também é uma dimensão, muitas vezes, de preconceito, muitas vezes de desconhecimento das próprias estruturas, de como a fragilidade gera poder, inclusive na própria estrutura da técnica marcial. Pois bem, eu quero dizer com isso de que o movimento fundamental para nós não é o corpo enquanto instrumental funcional para alguma revolução, mas é o corpo como um mecanismo pelo qual nós dimensionamos energias de entusiasmo, de vigor, de capacidade de abrir caminhos que façam com que a corporalidade seja o espaço do encontro de pessoas que, dizendo, se pronunciando, agindo, se organizando, se mobilizando, elas, em conjunto, fazem a transformação social. Porque não espero que alguma pessoa na sua cidade, na sua rua, na sua casa, ela consiga destruir por conta o fascismo. Mas eu espero que essas pessoas tenham um entusiasmo tamanho que elas possam anunciar que o fascismo perderá, e já está escrito que ele vai perder, que as pessoas demais da sociedade tenham medo de serem fascistas então. Porque as lutadoras e lutadores do socialismo, da transformação das condições do capitalismo, elas têm tamanha energia e tamanha força que até aquela mais fraca de todas, estou dizendo aqui, para evitar, inclusive, o capacitismo, até aquela cujo corpo, na ideologia do olhar dos outros, é tão fraco, é tão desprovido de capacidade de luta, que esta pessoa, se ela enche o peito de energia e diz: eu vou lutar e o mundo vai ser transformado, se até aquela mais fraca das pessoas fala isso e fala com o olho brilhando e convicção, as pessoas têm medo de que alguma coisa esteja acontecendo mesmo, porque até a mais fraca tem esta certeza, as mais fortes também. Então, o que eu estou dizendo aqui é que somos muito poucos, mas eu insisto em formar uma geração de luta. E agora, aqui, quando eu falo ao jiu-jitsu, eu tenho muita gente do jiu-jitsu que me acompanha e de outras artes marciais. Quando eu falo a esta minha geração de gente que me acompanha das artes marciais, eu lhes digo: não é porque a quantidade de gente que nós temos fará a revolução só pelo braço, só pela força. Eu não tenho ilusão quanto a isso, nem tenho ilusão nesse sentido, porque eu volto a dizer, existe bomba atômica. Ela destrói todos nós juntos, em 10 segundos. Não é por causa disso. É porque o nosso entusiasmo é tamanho que nós podemos mobilizar o mundo em termos de afeto e de energia. E aí tem que tacar bomba atômica no mundo inteiro. Então, o capitalismo tem que fazer a conta de que nós podemos acessar a humanidade toda. Ou seja, as artes marciais e o jiu-jitsu têm um tamanho entusiasmo que, se em algum momento começar a se pronunciar de modo antifascista, dizendo: não sejam fascistas, nós estamos aqui para estabelecer uma luta em relação à qual nós vamos ganhar. Os fascistas são o lixo da indigência humana. Não passarão. Esta anunciação, ela, para mim, é o decisivo. Então, entendam o que eu vou falar agora em termos filosóficos. Eu falo a vocês, minhas queridas e queridos do jiu-jitsu, das artes marciais, com a minha história, inclusive com as artes marciais, com a minha história de reflexão filosófica nestes temas, eu lhes falo porque, no final das contas, esta luta para nós não é a luta do braço apenas. Claro, eventualmente no bairro pode ser também a luta do braço. Pode ser a luta de autodefesa, de defesa pessoal, pode ser a salvação da vida de alguém. Então, não estou desconhecendo um resultado residual disso. Mas estou dizendo que, no fundamental, as artes marciais, tomadas aqui pelo ângulo da revolução, pelo ângulo do progressismo pleno, da transformação social, elas são uma espécie de entusiasmo ideológico. O povo, que muitas vezes não consegue ter acesso a ideias, a livros, a conceitos intrincados, o povo está sendo submetido historicamente por décadas e séculos no capitalismo a só dispor do corpo. É trabalhar, 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 trabalhar. Por isso o povo, muitas vezes, sem compreensão, eu diria, filosófica, mais avançada, o povo resolve seus problemas no corpo.
E, via de regra, resolver no corpo é permitir que o corpo mais forte mande no mais fraco. É o domínio do poder da sociedade, do mais prevalecente para o menos prevalecente. Ou seja, é a opressão, é a dominação, é o acordo com a exploração capitalista. Quando algumas e alguns rompem com isso e dizem: o meu corpo não é para defender o forte contra o fraco. O meu corpo não é para defender o capitalista contra o trabalhador. Não é para ser militar, nem para ser portador de uma arma, para bater no sem-terra ou no sem-teto, para defender o latifundiário. Meu corpo é pelo contrário, é para defender a mais frágil das pessoas, o mais frágil dos homens, a mais frágil das mulheres. Meu corpo é para defender o explorado contra o explorador. Meu corpo é para defender o oprimido e a oprimida contra os seus opressores. Senhoras e senhores, nesse momento, as artes marciais têm um papel fundamental de entusiasmo ideológico. Então, eu não espero das senhoras e dos senhores que os senhores tenham tamanha capacidade de organizar associações de jiu-jitsu pelo Brasil para fazer delas o instrumento imediato da revolução. Mas eu espero de vocês que possam se juntar com ideias como estas que eu venho falando muitas vezes, dos centros socialistas, em que vocês possam dizer que se houver num bairro de periferia um centro socialista e chegar por lá alguma pessoa dita fortona do bairro, que vai dizer assim: vocês comunistas, eu vou quebrar tudo aqui, que haja pessoas que vão dizer: aqui você não quebra não, isso aqui é uma luta nossa, do povo, a favor do povo. Este entusiasmo abre caminhos, esse entusiasmo junta pessoas, e não é que nós vamos juntar o mundo inteiro, eu não tenho essa ilusão. Nós, infelizmente, vivemos numa sociedade dominada pelo capital, cuja ideologia é totalmente do capital. Eu tenho a esperança, e ela é possível, de que nós juntemos uma vanguarda, como já ensinava Lenin, no começo do século XX. E como muitas e muitos perceberam no mundo. Mao Tse-tung, Rosa Luxemburgo, Che Guevara, Fidel Castro e outros mais. Nós podemos tentar fazer uma vanguarda. Esta vanguarda que tenha cérebro, vontade, inteligência, corpo, se tem corpo para isso, de entusiasmo de luta. Então, senhoras e senhores, para mim, o fundamental do jiu-jitsu antifascista não é imaginar que nós vamos defender nesta sociedade que tem arma, que tem pólvora, que nós vamos defender todas e todas a sociedade na base da luta. Eu sei que não é assim. Residualmente é assim. Claro, não é que é zero esse potencial. Mas eu sei que muitas vezes o poder armado é muito decisivo. O poder do Estado, o poder das milícias, isso muitas vezes é impactante. Mas é que eu espero com isto que nós constituamos uma vanguarda do nosso povo. E muitas vezes o povo não se encanta por palavras conceituais, políticas e filosóficas. E o povo se encanta, eventualmente, pela disponibilidade do corpo, porque é só isso que muita gente tem no cotidiano, porque não é que não tenha mais que isso. Todas as pessoas têm um potencial extraordinário de pensamento, arte, sensibilidade, desenvolvimento da sua riqueza pessoal. É que o capitalismo não deixa de desenvolver. Então, se não deixa de desenvolver, só sobra o corpo. Alguém que diz assim: eu sou um bom caminhoneiro, nunca bati meu caminhão, eu sou um bom carregador de caixa, sem empilhar 20 caixas uma em cima da outra e nenhuma cai. Coisas assim que são louvores de atividades, de funcionalidades corporais. Eu entro no esporte, sempre ganho, meu time é o melhor de todos, minha equipe é a melhor que a sua. Essas dimensões, que são dimensões, inclusive, do combate horrível do dia a dia, da competição de um com o outro, eventualmente isso pode servir de contra-combate, pode servir de amálgama ideológico. Então, senhoras e senhores, eu quero vos dar uma palavra de muita esperança, porque quando eu vejo o brilho no olho de vocês, quando eu vejo o entusiasmo de vocês pelo corpo, pelo jiu-jitsu, pelas artes marciais, eu quero vos dizer que esse entusiasmo tem que ser dobrado, porque esse entusiasmo inteiro e formação ideológica, esse entusiasmo inteiro e batalha de ideias, nós somos invencíveis. Então, é a batalha que, eventualmente, o corpo permite fazer e a batalha fundamental das ideias que o nosso tempo reclama que venhamos a fazer. Que sejamos, então, todas e todos nós, exímios e exímias, com a faixa que pusermos em nosso kimono, da primeira de todas até a última de todas, não importa, aí cada graduação do esporte, sua cor de faixa, que tenhamos todas e todos, no entanto, a faixa que for,
que enrole o nosso kimono. Alguém vai dizer, eu não tenho kimono, nem tenho faixa, que seja com a roupa que for, ainda que seja com farrapos ou sem roupa, mas que dentro de nós nos una uma faixa de ponta a ponta, não importa a cor da faixa que nós vistamos em nosso kimono, mas que todas e todos nós sejamos unidos por uma faixa vermelha da luta pelo socialismo, que une o nosso coração, une os nossos corpos, une o nosso intelecto, une a nossa vontade e une o nosso afeto. Portanto, esta luta, se um dia nos juntarmos neste grande kimono amarrado pela faixa vermelha do sangue da nossa gente que rolou e rola até hoje, e que é o sangue da esperança de que um dia este mundo seja plenamente fraterno, plenamente solidário, plenamente socialista, saibam, neste dia, nós, organizados e organizadas também a partir da luta, realizaremos uma luta extraordinária e o mundo, mediante esta vanguarda, alcançará um número expressivo de companheiras e companheiros. E com esta expressividade, a luta, o dia que começa, ela acaba rapidamente, porque somos a maioria. E além de sermos a maioria, os explorados e as exploradas do mundo, temos também o entusiasmo mais alto. Então, eu lhes digo, muito entusiasmo, muita energia, porque não é pela nossa técnica de luta que nós vamos vencer o mundo, mas é mediante a técnica e mediante o amálgama ideológico que tudo isso permite que nós vamos abrir corações e o mundo será, então, uma estratégia de arma de luta para uma batalha que será ganha por nós. Obrigado.